Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Pitada de Bíblia, que é um espaço para refletirmos na palavra de Deus com mensagens curtas, devocionais e cheias de propósito. Prepare seu coração, porque uma pitada de Bíblia pode transformar o seu dia. Nosso texto de hoje para a nossa reflexão, para este segundo episódio, não desista de orar, porque Deus ainda ouve você. Está em Lucas, capítulo de número 18, versículo 1 ao versículo de número 8, que diz assim: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, hoje vamos falar sobre a importância de nunca desistir de orar sempre. É sobre isso que essa parábola fala. O Senhor Jesus, ele nos ensina a nós orarmos sempre e não desanimarmos. Porque o Senhor Jesus, ele sabe que nós facilmente desistimos, principalmente quando as coisas elas não acontecem do nosso jeito, não acontecem no nosso tempo, não acontecem como nós planejamos. Só que o que nós devemos entender, meus queridos irmãos, é que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não temos mais, por dizermos assim, o controle da nossa vida. O controle da nossa vida deve estar na mão de Jesus. Então as coisas elas não acontecerão mais no meu tempo, mas no tempo de Jesus. As coisas não acontecerão mais como eu quero, mas como Jesus quer. As coisas não acontecerão mais da minha maneira, mas da maneira que Jesus acha melhor que elas devam acontecer. Então, nós vivemos em uma sociedade, em um tempo, em uma época em que as pessoas elas estão correndo muito, onde a vida é uma correria constante e as pessoas quase nunca param. Então, com isso, essa pressa, essa velocidade, isso vai afetar também a nossa vida espiritual, porque isso vai fazer com que nós percamos algo muito importante da nossa caminhada cristã, que é a paciência. Então nós oramos, nós clamamos a Deus, e nós oramos a primeira vez, na segunda, na terceira, e se não acontecer, muitos de nós desistimos logo de orar, paramos logo de orar, porque nós chegamos à conclusão, e se somos nós que chegamos à conclusão, de que Deus não vai nos atender, que Deus resolveu fechar a porta e que Ele não vai mais falar conosco. Isso são conclusões nossas, não de Deus, não do Espírito Santo. E o que o Senhor Jesus ele está nos ensinando nessa parábola é justamente orar sempre e não desanimar. Mesmo que a resposta ainda não chegou, mesmo que a providência de Deus ainda não chegou. Então o Senhor sabe que nós desistimos facilmente. E aqui nessa parábola, o Senhor está ensinando que nós devemos orar sempre e jamais esmorecer. Orar é muito mais do que apenas pedir a Deus.
A oração é muito mais do que nós nos trancarmos em nosso quarto, ou irmos para a igreja, ou sairmos para um lugar isolado, enfim, e nós começarmos a pedir coisas a Deus. Não, a oração é mais do que fazer petição. Agora é lógico, é claro que a petição faz parte da oração. Isso não, ninguém nega isso. Isso é claro nas escrituras. Mas a oração, ela não se resume somente à petição. A petição é ali uma das características da oração. Nós oramos para pedir, mas não somente para pedir. A oração é persistir em relacionamento com Deus. Nós oramos porque nós queremos nos relacionar com Deus. Nós oramos porque nós queremos comunhão com Deus. Nós oramos porque nós queremos estar mais próximos de Deus. Que nós queremos que o Senhor, Ele faça parte da nossa vida, tome parte em nossas decisões. É porque nós queremos apresentar ao Senhor os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que nós pensamos para o futuro, porque nós queremos apresentar ao Senhor os nossos medos, as nossas falhas, os nossos pecados, pedir ajuda para o Senhor nos ajudar a vencer os obstáculos da vida, para que o Senhor nos ajude a nós enfrentarmos os nossos medos, enfrentarmos as lutas do dia a dia, as tribulações que enfrentamos. A oração é para isso, a oração é um diálogo, a oração é relacionamento com Deus. Então o Senhor Jesus, ele conta a parábola do juiz iníquo, como é denominada pela maioria aí, das Bíblias Sagradas, ok? Nós conseguimos observar que essa viúva da parábola, ela não tinha nenhum tipo de influência, ela não tinha nenhum tipo de poder. O que fazia a diferença na vida dessa viúva, diferentemente da vida do juiz, que o juiz era uma pessoa de influência, afinal de contas é um juiz, e também era uma pessoa que continha o poder em sua mão, porque afinal de contas era o juiz. A viúva, ela não tinha nada disso, mas a viúva, ela tinha uma característica muito especial e que nós devemos tomar aqui como um exemplo, que é a perseverança. A viúva era perseverante e isso fez toda a diferença. Segundo o dicionário de língua portuguesa de Christina Klein, ou Christina Klein, perseverança, veja só que coisa muito interessante aqui para nós. A perseverança é a qualidade de perseverante, persistente, constância, firmeza. Perseverante é um adjetivo que qualifica quem persevera, quem é persistente, quem é constante, quem é firme. Perseverar é conservar-se firme, constante, não desistir, é ter perseverança. Então a perseverança é não desistir, e era essa a maior qualidade dessa viúva. Ela não desistiu, ela queria que sua causa fosse julgada, mesmo ela sabendo que aquele juiz era iníquo, mesmo ela sabendo que aquele juiz não respeitava, não acreditava em Deus, não temia a Deus e também não respeitava homem algum. O juiz não temia a Deus, porque se ele temesse a Deus, ele julgaria a causa da viúva por causa daquilo que está escrito na lei de Moisés. E ele também não respeitava homem algum. E essa viúva bem sabia de todas essas coisas, mas mesmo assim ela foi perseverante, ela foi persistente, ela não desistiu. Esse juiz, ele mesmo não temendo a Deus, mesmo não respeitando os homens, ele atendeu a viúva por causa da sua insistência. Então, por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança, essa viúva foi atendida no seu pedido. A sua causa foi julgada. O seu problema foi resolvido. Se até um juiz injusto atendeu
atendeu o pedido dessa viúva que perseverava, que não desistiu, que ficou pedindo, insistindo. Quanto mais o nosso Pai, que é justo, não é? Deus não nos atende por cansaço. Não é porque nós cansamos, porque Deus está cansado de ouvir a nossa voz. Não, Deus nos responde por amor. Deus nos responde por fidelidade, por amor e fidelidade. Mas isso não quer dizer que nós não devemos perseverar em oração. A perseverança em oração é um assunto bíblico, é um tema bem presente nas Escrituras Sagradas. Em vários textos somos chamados a perseverar na oração. Inclusive, Lucas capítulo 18, o doutor Lucas, ele começa dizendo: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, ou seja, sobre o dever de perseverar em oração. A demora de Deus responder às nossas orações, às vezes, não é a ausência, mas sim um processo. Lembre-se de Daniel. Lembre-se de várias outras pessoas nas Sagradas Escrituras que não tiveram as suas orações respondidas instantaneamente. É certo que há orações que Deus vai responder instantaneamente, mas há orações que Deus não vai responder instantaneamente. E nós devemos estar sempre ali, perseverando no altar de oração, clamando ao Senhor. O silêncio de Deus em responder às nossas orações não significa rejeição, não significa que Deus está rejeitando a nossa oração, não significa que Deus está rejeitando a nossa petição. Deus ouve cada oração, Deus ouve cada pedido, mas Deus vai responder às nossas orações no tempo certo, no tempo correto, e nós precisamos aprender a esperar no tempo correto. Eu falei ainda há pouco que nós queremos as coisas no nosso tempo, mas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, as coisas não acontecem mais no nosso tempo. As coisas agora acontecem no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Há orações que eu fiz que elas foram respondidas depois, dias depois, meses depois de eu pedir. E eu entendi que tudo aquilo era Deus trabalhando para que a resposta viesse no tempo certo. Se você me perguntasse, irmão Adriano, Deus, ele ouve todas as nossas orações? Ouve. Deus ouve todas as nossas orações porque Deus, ele conhece tudo, Deus sabe tudo. Inclusive, antes de nós abrirmos a nossa boca e sair a primeira palavra da nossa oração, o Senhor já sabe o que nós vamos pedir. O Senhor já sondou o nosso coração e Ele já sabe o que nós vamos pedir naquela oração, o que nós vamos apresentar a Ele naquela oração, o que nós vamos fazer naquela oração. Deus já sabe, ok? Agora a questão é, Deus responde toda a oração? Aí não, Deus não responde toda a oração. Há orações que Deus não irá responder. Eu já fiz orações que Deus não respondeu e está tudo bem, porque eu entendo que Deus, ele quer o melhor para a minha vida. Deus, ele quer o melhor para a sua vida. Então Deus não vai responder algumas das nossas orações, porque é coisas que nós estamos pedindo e não estão em conformidade ali com a vontade dele. Ou são coisas que ainda não é o tempo de nós recebermos, não é o tempo de nós vivermos ainda essas coisas. Então Deus não irá responder. A maioria das orações que Deus não responde são as orações que elas não estão de acordo com a vontade de Deus. E aí entra uma questão importante, que é a questão do conhecimento da palavra de Deus. Porque a vontade de Deus, ela está revelada na palavra dele. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos orar de acordo com a vontade de Deus. Porque na palavra dele há princípios que vão nos ajudar a nós entendermos a sua vontade e assim nós não nos pegarmos orando contra a vontade de Deus.
orando algo que não é da vontade de Deus que nós oremos. Porque esse tipo de oração Deus não vai responder. Nós não teremos resposta. Então é preciso nós conhecermos as Escrituras. É só você ver as orações que estão registradas nas Escrituras Sagradas, você vai ver que elas todas têm base bíblica. Todas elas têm base nas promessas de Deus, todas elas têm base na aliança, todas elas têm base naquilo que Deus falou na lei, aquilo que Deus falou através dos profetas. Toda a oração que está registrada nas Escrituras, ela tem uma base bíblica. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque conhecendo as Escrituras nós conhecemos Deus, nós conhecemos a vontade dEle para a nossa vida, e conhecendo a vontade de Deus, nós iremos orar de acordo com a vontade dEle, e aí há uma porcentagem muito grande de nós sermos atendidos. Isso não quer dizer que as pessoas, os novos convertidos que estão aqui nos ouvindo, que não conhecem ainda profundamente as Escrituras Sagradas, que não leram ainda nem o registro do Evangelho, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, aí quer dizer que você não pode orar? Não, você deve orar, mesmo sem ter lido ainda, pelo menos o Novo Testamento inteiro, mesmo sem ainda ter lido o livro de Mateus inteiro, o livro de Lucas, o Evangelho do Senhor segundo Marcos, segundo João inteiro, você pode orar, você deve orar. O que eu estou aqui dizendo é que nós, quanto mais conhecemos as Escrituras Sagradas, quanto mais conhecemos a Bíblia, mais nós iremos estar atento àquilo que é da vontade de Deus e àquilo que não é da vontade de Deus. E aí, claro, nós conhecendo aquilo que é da vontade de Deus, nós não iremos orar contra a vontade do Senhor nosso Deus. Então, o silêncio de Deus não significa que Deus está rejeitando a nossa oração. Às vezes, Deus está só esperando o tempo certo para responder às nossas orações. E enquanto isso, nós devemos esperar, e muitas vezes, a fé cresce no tempo de espera. Enquanto nós estamos esperando, a nossa fé cresce, a nossa confiança em Deus cresce, e nós somos preparados para que quando a resposta de Deus vier, ela seja celebrada com alegria e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Jesus, ele termina então perguntando: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? O problema não está na disposição de Deus em ouvir, mas na nossa fé em continuar orando, porque Deus nos ouve. Deus está disponível para nos ouvir. Nós somos uma nação sacerdotal. Deus nos constituiu como uma nação sacerdotal, a igreja. E uma das atribuições ali do ministério sacerdotal é justamente a oração, a intercessão. Então Deus, ele está inclinado a nos ouvir. Deus está disposto a ouvir a nossa oração. A questão e o problema não está em Deus, não está na disposição de Deus em nos ouvir, mas sim na nossa disposição em continuar orando, na nossa fé em continuar pedindo, em continuar clamando a Deus, na nossa perseverança. Então, nós devemos ser perseverantes. Nós não podemos desistir de orar. Não podemos parar de orar. Não podemos desistir de orar, porque Deus, ele está nos ouvindo. Deus, ele vai responder às nossas orações no tempo certo. No tempo certo, a resposta de Deus vai chegar. No tempo certo, a providência de Deus, ela vai chegar e ela será celebrada, e o nome do Senhor será glorificado, e o nome do Senhor será exaltado, e nós daremos graças, porque a resposta chegou naquele tempo, e não no
tempo em que nós estávamos ali ansiosos para chegar, porque o tempo de Deus é melhor que o nosso tempo. Nosso tempo é imperfeito, o tempo de Deus é perfeito. Então a resposta vai chegar no tempo de Deus, que é perfeito para a nossa vida. Então, meu querido irmão que me ouve aqui nesta oportunidade, não pare de orar por sua família, pelo seu propósito, por salvação, por direção, para que você seja um instrumento na mão de Deus, para que você prospere, sim, que você prospere, para que Deus use você para abençoar outras pessoas, para levar o evangelho a outras pessoas, para fazer o reino de Deus conhecido em outras pessoas. Não pare de clamar, não pare de orar. Há vitórias que só vêm com insistência em oração. Há vitórias que só vêm com insistência em oração. Então, Deus está ouvindo você. Até quando você pensa que você está orando sozinho, Deus está lá, do seu lado, ouvindo a sua oração. Então, não desista de orar. Não pare de orar. Continue orando. Vamos orar. Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aumenta a nossa fé, Senhor, para não desistirmos de orar, para não desistirmos na oração. Ajuda-nos, ó Deus, a continuar orando, mesmo quando tudo parecer parado, mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Nos ajuda a continuar confiando. Aumenta a nossa fé, Senhor. Nos ensina a depender mais do Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a depender do Senhor. Nos ensina a esperar no Senhor. Nos ensina a entender que o teu tempo é melhor do que o nosso tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.